Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é a nossa convidada Mónica Quintela, advogada, antiga deputada do PSD. Bom dia, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia e muito obrigado pelo convite. E obrigado pelos repousados. Pelos repousados ótimos. Eu adoro os repousados do para essas eucalipto. vozes fantásticas que têm. Muito obrigada. Obrigado, bem precisamos. Eu bem estou a precisar. Sim, o Paulo anda aqui aflito da garganta. Vamos a isto, vamos começar por uma relativamente simples. Depois do 25 de Abril, quem foi o Presidente da República mais novo a tomar posse? Mais novo. António José Seguro. Houve um ainda mais novinho. Que chegou ao cargo com menos idade. Vamos recapitulá-los. Às vezes as imagens são a preto e branco Pois e as é. pessoas parecem-nos um bocadinho mais pesadas. E nós éramos mais novos Ramariano. também. Exatamente. Disparado. Ramarianos, exatamente. Tinha 41. E com uma grande Exatamente. diferença. Uma grande 41. diferença, 41, Sim, fez depois exatamente. os 42. Eu estou a olhar para o António José Seguro, ele tem um ar muito jovem. Pois É verdade. tem, mas já estava na casa dos Pois 60. está. A Mónica Quintela foi apoiante de Gouveia e Melo. Foi. António José Seguro promulgou há dias a lei da nacionalidade, mas deixou avisos sobre a falta de consenso. Está a ser moderador ou deixou passar um diploma polémico para evitar aqui um primeiro choque com o governo? Bom, a lei da nacionalidade coloca várias questões. E António José Seguro, da forma como a promulga, diz aquilo que, por um lado, é fundamental, que é a questão dos direitos adquiridos e da aplicação não retroativa da lei, não é? Para que as pessoas que aqui estiveram, que estão ao abrigo de uma lei que está em vigor e que, como tal, criaram legítimas expectativas de adquirir determinados direitos, que essas expectativas e esses direitos não sejam defraudados. Portanto, a aplicação não retroativa de uma lei que pode prejudicar muitas Que é um pessoas. princípio de direito. não é? Exatamente, um dos princípios. E, por outro lado, também, para que os princípios humanistas estejam subjacentes a esta lei da nacionalidade, que é polémica, portanto, e que suscita várias questões. E em relação ao Pacto para a Saúde, é a solução que precisamos ou o Presidente da República está a extravasar as suas competências? O Presidente da República referiu várias vezes durante a campanha que, até me parece que foi das principais propostas, se não mesmo até a principal que avançou, foi precisamente, estava muito interessado e que queria fazer um pacto para a saúde, que eu acho que é importante. Repare, tudo o que seja estrutural para o país, a justiça, a saúde, a segurança social. Portanto, há determinadas questões que parece que deve haver um pacto entre os partidos fundadores da democracia, de forma a que as políticas públicas que sejam implementadas possam vigorar e possam ser aplicadas por mais do que uma legislatura, porque senão cada cabeça, cada sentença, isto diga-se, cada governo, cada medida pública diferente, e depois não há uma forma contínua das medidas se estruturarem a bem do cidadão. Há aqui questões, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde, como dizia o falecido António Arnaud, meu querido amigo, é um serviço, eu acho que é das maiores conquistas de pós-25 de Abril, é das maiores conquistas da humanidade. Eu direi mesmo assim, a possibilidade de podermos aceder à saúde, aos serviços de saúde, a possibilidade de alguém poder ser tratado, de não se morrer. Às vezes as pessoas esquecem isto, de não se morrer. Mudou o país. De não se morrer com uma doença que objetivamente tem cura e que a pessoa só não pode aceder porque não tem possibilidades económicas, como muitas vezes acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? E noutros países. É absolutamente fundamental. Eu não consigo aceitar que alguém que esteja doente ou que veja os seus filhos ou o seu próprio, tem uma doença irreversível e que haja cura para dessa doença e que haja tratamento e que, por uma razão económica, não tenha acesso a isso. É uma coisa que a mim me arrepia toda. Eu isso não consigo aceitar. Portanto, acho que é uma conquista fundamental e acho muito bem que o Presidente da República promova um pacto para a saúde, para que aproxime as forças políticas, para que consigam decidir, além daquilo que são as diferenças ideológicas de cada um, mas que, de cada força política, mas que consiga efetivamente implementar um Serviço Nacional de Saúde que seja eficaz e que as pessoas tenham a sua saúde
atempada, em tempo útil, e que não se verifique também aquilo que está a acontecer agora com as listas de espera, designadamente na questão das cirurgias cardiotorácicas, enfim, das cirurgias oncológicas. São coisas que nos sensibilizam tanto e que entendemos eu entendo que é absolutamente primordial. Mas, portanto, até agora está satisfeita com António José Seguro? Estou. António José Seguro é uma pessoa, de resto, a não ter vencido o Almirante Gouveia Melo. Foi mandatário em Coimbra, não é? Foi mandatário do Almirante Gouveia Melo, e não ter vencido o Almirante Gouveia Melo, obviamente, e digo obviamente porque para mim é obviamente que apoiei António José Seguro, portanto apoiei, disse que votaria no António José Seguro. Declarei que claro. É uma pessoa que me parece bastante de consensos, é uma pessoa bem formada, educado, que sabe estar, que tem sentido institucional. Todas estas características eu reconheço em António José Seguro, não obstante ter apoiado Henrique Gouveia Melo na primeira volta. Muito bem, Mónica Quintela. 5 pontos para começar. Começou bem. Vamos falar de justiça, e a pergunta é esta: na democracia, quem foi a pessoa que mais tempo exerceu o cargo de Procurador-Geral da República? Cunha Rodrigues. Certíssimo, foram 16 anos. 16 anos. Foi bastante, muito mais do que aquilo que é habitual. Falando aqui do Ministério Público, uma inspeção recente, revelada há poucos dias, que mostra grandes dificuldades na organização, sobretudo do Ministério Público, eventualmente até com algumas práticas ilegais. Os partidos querem discutir este assunto no Parlamento. Ficou surpreendida com aquele diagnóstico que foi levado público? Não. Portanto, foi feita uma auditoria ao DCIAP, a organização do DCIAP, do Departamento Central de Investigação Penal aqui em Lisboa. Que é dos organismos mais importantes. Exatamente. Ou seja, é onde se investiga a criminalidade mais complexa e a criminalidade altamente organizada. Veio-se a verificar que o procurador Rosário Teixeira teria quase metade, 46%, penso que era essa a percentagem, das investigações do país. Depressa e bem, diz o adágio popular, não há quem. Portanto, é humanamente impossível que alguém que por si só consiga tramitar e gerir e orientar bem estas investigações. Portanto, tem que haver aqui uma organização interna que não existe, mas respondendo à questão que colocou, não fiquei nada surpreendida, porque eu, enquanto advogada, tenho vários processos no DCIAP, e o que acontece sistematicamente no DCIAP é que interpomos requerimentos, fazemos requerimentos, perguntamos se o processo está em segredo de justiça, se há respostas, se os arguidos podem ser ouvidos, e enfim, não há respostas, não há... Até para fazer um telefonema para lá é dificílimo. Eu desafio aqui as pessoas a telefonarem para lá, é dificílimo conseguir, às vezes são semanas para se conseguir atender ao telefone. Portanto, há um modus operandi no DCIAP que é completamente diferente do modus operandi dos outros, da forma de trabalhar dos outros DIAPs espalhados pelo país. Desde logo, o facto de não terem implementado os sítios, que é exatamente o sistema informático, que permitia fazer investigações mais céleres, mais rápidas, e que conseguiam com que a troca de informações, mesmo em termos de cooperação judicial, fosse muito mais fluida e conseguissem fazer de uma forma muito melhor. Eles dizem que não implementam os sítios por uma questão de segurança. Só que eu já disse isso várias vezes, isto não colhe, porque, por outro lado, há pessoas que já não estão ali a trabalhar, funcionários judiciais e magistrados, e que continuam a ter acesso, segundo consta nessa auditoria, continuam a ter acesso aos processos, portanto, de uma forma generalizada. Portanto, há ali uma péssima gestão. O poder político, há sempre a questão obviamente, da separação de poderes e a independência neste caso, da magistratura e do Ministério Público. O poder político deve intervir na questão da organização da gestão? Deve, claramente. Eu acho que sim. Repare, uma coisa, a separação de poderes é fundamental, é a base, é a estrutura da nossa democracia. E o Poder Judicial são os tribunais. O Poder Judicial são os tribunais. Portanto, e os juízes são titulares de órgãos de soberania. Não são os próprios juízes em si que são órgãos de soberania. Portanto, o Ministério Público é um corpo administrativo que faz parte da estrutura do Estado e que tem a função suprema de investigar. Portanto, tem a seu cargo todas as investigações do país. Porquê? Porque o Estado é o detentor da ação penal, daquilo que nós chamamos ius puniendi, o direito de punir. Portanto, e como é o Estado que é o detentor desse direito, o Ministério Público faz parte da estrutura do Estado. É evidente que não pode, em caso algum, haver qualquer ingerência ou interferência do poder político em qualquer investigação. Que isto fique claro, não pode haver, a bem da democracia, a bem da transparência, a bem da
realização da justiça. Era o que faltava, a haver qualquer ingerência para interferir, seja num sentido, seja no outro. Agora, em termos de organização, em termos de accountability, ou seja, de pedir responsabilidades por determinados comportamentos. Aquilo que estamos a assistir em termos de investigação criminal, que a par dos tribunais administrativos e fiscais, portanto, são um autêntico cancro na organização da justiça, não andam, por isso simplesmente, é uma coisa que prejudica o Estado de Direito Democrático e que prejudica o cidadão. Portanto, entendo que tem que haver aqui... Não pode haver poderes sem controle, sem escrutínio. E escrutínio nunca é nos processos, é por aquilo que estão a fazer, os meios que são dados. Que o Ministério Público diga, nós precisamos destes meios para isto, assim, tem que dizer porque é que as coisas não funcionam, porque é que optam pela esta organização dos megaprocessos. Portanto, um Estado dentro do Estado não pode existir e acho que todos nós, a bem da democracia, a bem da transparência, temos que prestar contas quando desempenhamos qualquer tipo de função pública. Que aqui não é função pública no sentido de exercício público, mas no sentido ao serviço do cidadão. Sim, e da democracia. Por falar em processos que não andam e mega processos, Mónica Quintela, vamos ver se recorda bem do caso Marquês. José Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa a 21 de novembro de 2014. Sim. Vinha de onde? Regressava de que cidade? Paris. Isso mesmo, isso Sim, mesmo. 15 pontos. Ainda agora há uma notícia com poucos minutos que diz que há mais um advogado oficioso que José Sócrates contestou e o Tribunal Administrativo de Lisboa aceitou essa providência cautelar. Este processo vai acabar? Vai ter que acabar. Agora, eu penso é que não vai ter o resultado que a justiça e que a democracia pede. Ou seja, nós tivemos uma investigação, referiu-me muito bem. Em 2014, José Sócrates é detido quando regressa a Portugal. Desde logo ele vinha para se apresentar ao Ministério Público. De um ponto de vista, teria sido desnecessária aquela detenção ali ao vivo e a cores. Portanto, ele vinha se apresentar. E eu sou suspeita, porque quer dizer, eu acho que o José Sócrates é aquele arguido com que toda a gente antipatiza e que tem a sua convicção formada, mas isso já são os 500. Portanto, teve, salvo erro, 10 anos de investigação anterior. Depois o José Sócrates esteve detido preventivamente e saiu por ter sido ultrapassados os prazos de prisão preventiva. Portanto, o Ministério Público deixou esgotar os prazos de prisão preventiva. Depois foi aberta a instrução. Aquela instrução foi praticamente um julgamento. E agora estamos no julgamento. Portanto, eu acho que a realização, eu não conheço o processo e até enquanto advogada não me poderei pronunciar sobre o processo que está entregue a outros colegas, mas aquilo que se vê do processo, aquilo são vários processos lá dentro, foi criado um mega processo e vê-se que há ali, mas acho que em termos de... Ou seja, toda a gente está convicta da culpabilidade de José Sócrates, mas em termos depois de prova, porque nos julgamentos tem que se provar, a prova não será muito sustentável. Ao que se consta que, enfim, não é crime alguém viver às custas do amigo, não é? Portanto, ou seja, há a reprovação ética, há a reprovação política, há todo este juízo, mas depois, em termos de lei penal é exigido mais. Agora, o que eu acho que é muito mau é que todo este processo venha a terminar com prescrições, o que neste momento me parece que se calhar... Bom, o arguido trabalhou sempre à prescrição, não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isso. Mas o Ministério Público, se calhar nesta fase, se o processo terminar por prescrição, também não é tão desprimoroso na ótica do Ministério Público, porque diz, bom, nós, Ministério Público, até queríamos punir, queríamos que fosse julgado, tudo fizemos, mas não foi possível, porque por meio dos expedientes dilatórios do arguido e daquilo que a lei processual penal permite, o processo prescreveu. E, portanto, não fica assim tão mal na fotografia como o facto de ter estado a investigar durante tantos anos, ter tido preso preventivamente alguém que foi Primeiro-Ministro e que depois não conseguiu provar. Exatamente. Acha que vai ser a saída mais airosa ainda? Se calhar vai ser a saída mais airosa, o que é deplorável para a democracia e é muito mau para o Estado de Direito Democrático e para o sistema de justiça, porque está-se a fazer uma coisa que é péssima, que é legislar em cima do joelho, em cima do processo marquês, que não é o que se passa nos tribunais, é uma excrescência do sistema judicial e com base neste processo estão a ser retirados, ou pretendem-se ter retirados, direitos, liberdades e garantias ao cidadão. Que não são exagerados. E que não são, de maneira nenhuma. Durante a fase processual não são exagerados. Não, de maneira nenhuma. O que se passa no processo marquês não se passa em mais nenhum processo. Em termos de prazos, o cidadão tem prazos. Se qualquer um de nós tiver que recorrer à justiça, nós temos prazos. Se esses prazos não forem cumpridos, os prazos são precludidos. Não podemos mais praticar aquele ato. Acabou.
os magistrados não têm prazos, nem o magistrado judicial, nem o magistrado do Ministério Público. Portanto, imaginemos, um arguido tem 30 dias para recorrer. Recorre. Se não recorrer nos 30 dias e nos 3 dias a seguir pagando a multa, acabou. Nunca mais pode recorrer. Depois o recurso entra e pode estar lá 2, 3, 4 anos até ser apreciado. Portanto, há uma diferença de armas entre o Estado e o cidadão. Por isso, os direitos, os direitos, liberdades e garantias, os direitos fundamentais nunca são demais. Agora, a resposta do sistema é que não é aquela que é desejada. Muito bem. Está com o pleno até Sim, agora 15 pontos. 15 pontos, Mónica Quintela. Vamos para a quarta questão. Provavelmente fizemos isto, eu fiz isto muito fácil. Não, É de Coimbra. Sou de Coimbra. Não é? Portanto, conhece muito bem a cidade, a entidade para a transparência. Nasci em Vieira do Minho. Mas vim para Coimbra com 3 meses. Com 3 meses. Portanto, Então, sou de Coimbra. é Sou de Coimbra. Claro. A entidade para a transparência foi instalada em Coimbra. Sabe qual é o nome do palácio que acolhe a entidade? No Palácio dos Grilos. Pronto. Cá está, mais 5 Mais pontos. cinco, Está vão 20. certíssimo. Ou o Colégio de Santa Rita, não é? Exatamente. Também já era o Colégio de Santa Rita. Voltamos a discutir transparência e, de facto, onde é que está o equilíbrio entre o reality show de que a Guiá Branco falou e aquilo que é uma necessidade da democracia. A propósito desse discurso de 25 de Abril, de que lado é que se coloca? Daqueles que acham que a Guiá Branco colocou um dedo na ferida ou que o discurso dele não faz muito sentido? Coloco no centro, ou seja, eu acho que o discurso do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, faz sentido, porque efetivamente há coisas, ele faz um discurso a caricaturar, Certo. precisamente para quê? É uma figura de estilo, todos nós conhecemos isso, para chamar a atenção para determinados pontos. Caricatura, mas efetivamente aquilo que é exigido em termos das obrigações declarativas e da entidade da transparência não faz muito sentido. Por exemplo, quando nos perguntam da entidade da transparência para descrever se temos um T1, um T2, um T3, quantas casas de banho tem, portanto, isso está lá escrito. E a plataforma da transparência, a plataforma informática, se não fosse o auxílio dos senhores funcionários que trabalham lá, que são excepcionais, porque têm uma paciência de Jó para aturar as chamadas que se faz para lá, dizer, olha, eu quero escrever por extenso que tem não sei quantos, que é um T3, depois tem que escrever tudo por extenso. Eu ao princípio dizia assim, mas porquê é que eu pura e simplesmente não posso juntar a minha certidão de matriz e está lá tudo e os senhores anexam e eu tenho que estar aqui a transcrever a certidão. Portanto, e fica lá, e eu acho que deve ser consultada quando há um interesse atendível, designadamente jornalístico e tudo, exatamente, e eu acho que tem que haver, e para colocar a sua questão, eu acho que ele faz ali uma destrinça entre o regime dos impedimentos, com as portas e das incompatibilidades, com o regime das portas giratórias e depois com a questão da transparência. Eu acho que a transparência para quem está na vida pública, à semelhança também do que existe, com as devidas proporções, como há bocado referi relativamente à justiça, a transparência para quem está na vida pública é muito importante. Porquê? Para que as instituições sejam confiáveis e para que seja recuperado aquilo que eu acho que é muito importante, que é a confiança nas instituições, até para que os extremos não surjam e não provoquem sobressaltos e danos grandes ao Estado que todos nós conhecemos e é aquilo que provavelmente acho que ninguém quer voltar atrás. Relativamente, basta consultarmos a história para perceber o que aconteceu durante o Estado Novo, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, são situações históricas que conhecemos. Portanto, a transparência é importante para quê? Para que os cidadãos conheçam quem são os seus governantes e que aquilo que granjearam no exercício das funções tem uma origem lícita. Por outro lado, tem que haver também um regime que permita que as pessoas que trabalham... Olha, dou o meu exemplo. Eu sou advogada. A vida inteira fui advogada. Enquanto estive no Parlamento, acumulei com o exercício da advocacia, saiu-me muito do pelo, como se costuma dizer. Tinha dias em que praticamente não dormia, tinha muitas funções no Parlamento, no escritório também, porque entendi que nunca podia estar dependente economicamente da política, nem de nada. Portanto, posso apenas estar dependente economicamente de mim própria. E isso a mim dá-me uma segurança enorme. Sou profissional liberal, mas isso dá-me uma segurança muito grande. E, portanto, é bom que quando as pessoas vão para o Parlamento, quando vão para as funções públicas, tragam alguma mais-valia. Dizer assim, olha, eu desta área eu sei, eu aqui estive, eu trabalhei, percebo, posso ajudar. E não a carreira de política. E não a carreira de política, que eu acho que é má. Isso leva-nos à próxima pergunta, aquela dos 25 pontos. Vamos ver. É o máximo.
Como se chama a série dinamarquesa que gira em volta dos jogos de poder de uma líder partidária que chega à Primeira-Ministra? Viu a série? Passou na RTP2. Na RTP2. Depois penso que está nas Eu vi plataformas até- também. Eu vi e não me estou a recordar. Com ajuda, Com ajuda, não me recordo. Então vamos lá. House of Cards, Borgen ou Sim, Senhora Ministra? Borgen. Isso mesmo. Já aqui recordou a sua experiência como deputada, foi eleita 2 vezes, teve também funções partidárias na altura em que Rui Rio era o presidente do PSD. Essa passagem foi uma boa experiência ou não é para repetir? Foi uma excelente experiência, aprendi muito, senti-me muito realizada por poder contribuir para o meu país, por poder, enfim, designadamente na área onde eu estava, que é a área da Primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde discutíamos questões de política, conhecendo eu o funcionamento dos tribunais. Eu acho que é sempre importante conhecermos, e prende-se também com a questão anterior, conhecermos os setores onde e foi estamos. uma espécie de Ministra Sombra da Justiça também. Mais ou menos. Mais ou menos. Que eu estive no Conselho Estratégico Nacional, portanto, a colaborar também na elaboração do programa do PSD para a Justiça, e, portanto, era a coordenadora, era a porta-voz e a coordenadora da Justiça na Primeira Comissão por parte do PSD. Portanto, as coisas passavam pela mão. Foi uma experiência muito enriquecedora. Quer no Parlamento, quer também no Conselho da Europa, foi trabalhar na área dos direitos fundamentais e poder contribuir para que as coisas funcionem melhor e percebendo os problemas das pessoas e aquilo que efetivamente as preocupa. No fundo, enquanto advogado, eu costumo dizer que tenho 680 anos, porque a vida das pessoas passa-me pelas mãos. Eu de manhã à noite estou a ouvir os problemas das pessoas e estou a tentar resolver os problemas das pessoas. Portanto, Mas a sua ligação era ao PSD ou era a Rui Rio? Era ao PSD. Eu fui sempre, portanto, eu entrei como independente, depois mais tarde filiei-me, mas eu fui sempre social-democrata. A minha família é claramente a social-democracia. Eu entendo que tem que haver um Estado social, é fundamental que haja. Olha, falávamos há bocado da questão da saúde, questões de soberania. Questões de soberania tem outro enquadramento, mas questões, portanto, tem que haver um Estado social que possa promover a inclusão e que seja uma vida muito melhor para todos nós, mas também tem que haver lugar à iniciativa privada e que tem que haver a possibilidade de cada um de nós sonhar e ambicionar em ter uma vida melhor e que os nossos filhos tenham uma vida melhor e que fazer um país melhor para todos nós. Portanto, é a social-democracia. Eu não aceitaria integrar as listas enquanto deputada, por exemplo, dou-lhe aqui um exemplo, pela uma força política como o Chega, ou pelo Bloco de Esquerda, ou pelo Partido Comunista. Portanto, ou seja, tem que ser uma coisa que esteja dentro de nós, e eu fui sempre social-democrata. E lembro-me quando tinha 13 anos da morte e do funeral de Sá Carneiro, que foi uma coisa que consternou a minha família e que me marcou muito, e que eu entendo que era um humanista e um personalista de mão cheia que me enche muitas medidas. E é aí que me revejo. Mónica Quintela foi quase, fez 22, esteve quase a fazer os 25, foi esta série aqui. Esta série. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, foi um gosto recebê-la. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuação de bom trabalho. Para si também, um bom dia. Bom dia.